Já deve ter visto o vídeo que eu falei sobre essa estratégia usando o indicador Stop ATR. Hoje eu vou te mostrar como que eu fiz essa regra de coloração através do editor de estratégias do Profit. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é relembrar como que era a estratégia. Para isso a gente vai usar dois indicadores. O Stop ATR, agora, e a média móvel de 9 períodos. Uma média de 9, vou dar OK. Pronto, vou clicar duas vezes na média para a gente alterar ela para exponencial. E eu vou colocar ela de outra cor aqui, vou colocar rosa, tá? Vou dar OK. Bom, agora a gente já tem os indicadores na tela, vamos relembrar como que era a estratégia. Basicamente, a gente vai pegar operações a favor da tendência. Então, quando o indicador Stop ATR estiver mostrando verde, significa que a gente está em tendência de alta e a gente vai procurar por compras. Quando o indicador estiver vermelho, a gente vai procurar por vendas, tá? Então, a gente vai querer ver quais são os candles que estão cortando a média de baixo para cima. Esses são os que a gente vai comprar. Se estiver cortando de cima para baixo, a gente vai vender. É simples assim. Então, nesse caso, este candle aqui está justamente fazendo isso. Ele está cortando a média de baixo para cima em uma tendência de alta. Então, aqui a gente faria uma compra e carregaria alguns pontos para cima. Tá? A regra de saída, ela pode depender de vários fatores. Ela pode ser uma vez o risco, ou ela pode ser baseada na volatilidade, enfim. Mas o intuito desse vídeo aqui agora é a gente fazer uma regra de coloração e depois a gente pode inserir outros comandos no código para a gente criar um robô, tá? Eu sei que parece um pouco complicado agora, mas você vai ver que não é tão difícil assim. Então, beleza, nesse caso aqui seria uma compra. Agora vamos procurar uma venda, tá? Seria exatamente o contrário. Toda vez que o indicador Stop ATR está mostrando tendência de baixa, a gente vai procurar um candle que esteja cortando a média de cima para baixo, como por exemplo esse aqui. A gente faria uma venda, poderia colocar o stop acima da última máxima e um alvo de uma vez o risco, por exemplo. Tá? Então, nesse caso, a gente pegaria scalps a favor da tendência se a gente colocar um risco-retorno de 1 para 1. Se a gente quiser trades mais longos, a gente vai carregar a posição até o indicador virar. Então, aqui, por exemplo, a gente faria uma venda e a gente carregaria até aqui na hora que virou, por exemplo. Tá? Então, se você olhar para trás aqui em qualquer ativo, você vai ver que em várias situações você consegue acertar grande parte do movimento de tendência. Quando o mercado lateraliza, a estratégia começa a perder dinheiro, mas a ideia é que nos momentos de tendência a gente consiga fazer operações mais lucrativas do que no mercado lateral. Então, na tendência, a gente vai pagar todos os stops que a gente levou quando o mercado ficou de lado. Tá, eu acredito que agora você já entendeu a estratégia, vamos logo programar nossa regra de coloração. Você vai vir aqui em Estratégias, Editor de Estratégias. Você vai perceber que o editor de estratégias funciona como se fosse um bloco de notas e aqui a gente vai inserir uma série de comandos para a gente criar nossa regra de coloração. Você vai ver que não é tão difícil assim, é muito simples na verdade. Todo código de programação ele precisa ter três áreas. As áreas de parâmetros, as áreas de variável e a parte do código propriamente dito que vai ter o início e o fim. Nesse caso, como a gente está criando só uma regra de coloração, é um código bem simples. A gente não vai fazer automação aqui por enquanto, mas no próximo vídeo a gente pode sofisticar esse código e transformar ele num robô. Então eu tenho certeza que você vai gostar bastante do que você vai aprender aqui hoje. Então vamos lá. Basicamente a gente vai ter que inserir uma área para as nossas variáveis e depois uma área de início e fim do nosso código. Na parte de variáveis, eu vou inserir duas variáveis aqui, tá? Porque são dois indicadores. Então, eu vou colocar uma variável que eu vou chamar de SATR e uma outra variável chamada M9, porque são os dois indicadores que a gente vai usar. Ambas as variáveis vão ser do tipo float. No próximo vídeo eu posso explicar exatamente o que seria isso. Pronto. Aí aqui na parte de início do código a gente vai pegar a nossa variável SATR e a gente vai atribuir ela ao indicador Stop ATR. O nosso indicador ele vai ser parametrizado com 2 desvios, 20 períodos. Depois a gente vai colocar a média de 9, vamos atribuir aqui a média ESP, média móvel exponencial, de 9 períodos do fechamento. Por isso que eu coloquei média 9 close, porque é uma média plotada com base no fechamento do candle. Então beleza, colocamos aqui. Agora a gente vai plotar esse indicador na tela. Isso é opcional, tá? Mas eu acho que fica mais visual, então é interessante a gente fazer isso. Pronto. Coloquei a função plot na variável M9, que é a nossa média. Vamos clicar em executar para a gente ver o que acontece. Pronto, a gente tem uma média móvel exponencial igualzinha a que eu te mostrei agora há pouco. Então, esse candle aqui seria um possível candle de entrada. Por quê? Porque a gente está numa tendência de alta. O indicador Stop ATR ele não está plotado aqui, mas ele está passando por baixo do preço. Igualzinho nesse exemplo que eu acabei de mostrar.
Então aqui está o indicador, stop ATR, e no editor de estratégias a gente plotou somente a média de 9, tá? Eu não coloquei a função plot do stop ATR. Se eu quisesse fazer isso, era só colocar um plot 2, eu vou colocar aqui SATR, vou fechar e vou dar um executar aqui de novo. Pronto. Ele plotou mais ou menos parecido com a nossa escadinha, né? A escadinha do indicador ela é diferente por causa de uma questão relacionada à função plot do editor de estratégias. Enfim, parece um pouco complicado isso, mas não se atente muito a essa questão, tá? Vamos tirar o plot 2 aqui, porque ele não é tão importante nesse momento. O que é importante pra gente é justamente a regra de coloração. Então, vamos deixar somente a média aqui, tá? E aí agora a gente vai criar a nossa função justamente para colorir o candle, tá? Então, qual que é a ideia da coloração de candle? A gente vai colorir de verde os candles que tiverem em tendência de alta e a gente vai colorir de vermelho os candles que tiverem em tendência de baixa. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar se o fechamento do candle for maior do que o SATR, significa que a gente está em tendência de alta, e o fechamento do candle anterior, para isso eu coloco entre colchetes 1, for menor do que a média de 9 do período anterior, e o fechamento do candle atual é maior do que a média de 9 do candle atual. Então, vou mudar a linha, vou colocar início e fim. Eu vou colocar uma função, tá? Que vai ser a paintbar CL green. Se eu quisesse inserir outras funções aqui, bastava eu colocar uma embaixo da outra. Como, por exemplo, eu poderia colocar uma função de buy at market, se a gente quisesse criar um robô, mas isso é tema para o próximo vídeo. Primeiro a gente vai fazer somente a regra de coloração. Então, eu fiz uma função aqui que pinta o candle de verde quando o fechamento está acima do stop ATR, o fechamento anterior está abaixo da média e o fechamento atual está acima da média. Então é exatamente o que acontece nesse candle aqui. O fechamento anterior está abaixo da média e o fechamento atual está acima da média. Então ele vai colorir esse candle aqui. Lembrando que, nesse caso, eu estou com a média exponencial. Se eu mudar a média para aritmética, vai mudar um pouco aqui o resultado da nossa regra de coloração. Então a gente tem que colocar exatamente do jeito que a gente quer nesse exemplo, tá? É a média exponencial, não se esquece disso. Beleza, vamos voltar aqui para o editor de estratégias e vamos dar play para ver se vai funcionar. Pronto. Coloriu esse candle aqui, que é justamente o candle que a gente estava falando, acima da média. Percebe que outros candles aqui foram coloridos. A gente já criou a nossa regra de coloração. É muito simples. Agora a gente vai fazer o mesmo para a gente pintar os candles de vermelho. Qual que vai ser a diferença aqui? Basicamente a gente quer os candles que estejam abaixo do stop ATR, então a gente vai mudar o sinal aqui para menor. E aqui a gente vai trocar também, a gente vai colocar maior e menor. Porque a ideia é a gente pegar os candles que estejam cortando a média de cima para baixo. Tá? Então a gente só inverteu o sinal aqui, em vez de colocar CL Green, a gente vai colocar CL Red. Esse CL Red ele corresponde ao código da cor. Cada cor no Profit tem um código diferente. Então se eu colocasse aqui, por exemplo, CL Yellow, ele ia pintar de amarelo, mas eu quero na verdade de vermelho. Então eu vou deixar CL Red. Eu vou dar play aqui para ver o que vai acontecer agora. Pronto. E a gente tem uma tendência de baixa, e os candles que estão cortando a média para baixo, a gente encara como sinal de venda, então por isso a gente vai pintar de vermelho. Então é simplesmente isso, a gente está com a nossa regra de coloração pronta. Agora a gente vai salvar, vamos escolher o nome que a gente quiser, vamos colocar regra de coloração stop ATR, YouTube. Salvar. Vou voltar aqui no Profit agora e a gente vai clicar com o botão direito, inserir regra de coloração e a gente vai escrever o nome da nossa regra de coloração que a gente acabou de fazer, que é o regra de coloração Stop ATR YouTube. Vamos inserir, vamos dar o OK, vamos inserir aqui no gráfico do índice, pronto. Então a gente já tem a nossa regra de coloração exatamente do jeito que a gente programou. Tá vendo como não é difícil? Essa regra de coloração ela ajuda muito para você visualizar de uma forma muito simples os sinais de entrada. Se você quiser deixar o seu gráfico mais clean possível, é só você tirar os indicadores aqui. Porque agora você já sabe que toda vez que o candle ficar verde, você vai comprar, e toda vez que o candle ficar vermelho, você vai vender. Então,
Se você nem quiser ter um indicador aqui na tela, você não precisa, porque dessa forma fica muito mais fácil de visualizar e não tem nenhuma linha aqui te atrapalhando de enxergar os candles, tá? Mas é claro que eu recomendo que você deixe o Stop ATR na sua tela, porque ele ajuda muito, né? Grande parte dos candles que ficaram vermelhos tiveram continuidade na tendência de baixa. Então, isso funciona muito, cara. Funciona muito, tanto na tendência de alta quanto na de baixa. O que a gente precisa fazer agora é refinar as nossas regras de saída, porque esse setup ele ainda está um pouco simples. Para a gente automatizar ele, pode até ser que ele dê resultado e você consiga ganhar dinheiro com isso, mas a gente precisa melhorar um pouquinho as regras de saída, porque justamente não está muito claro qual que é o sinal de saída, né? Tá claro qual que é o sinal de entrada. Toda vez que o candle ficar verde, a gente vai comprar, se ficar vermelho, a gente vai vender. Se a gente melhorar essas regras de saída, a gente poderia inserir critérios baseados na volatilidade média. Então, a gente vai usar aquele indicador que você já conhece, que é justamente o True Range, que é o indicador que mede a volatilidade dos candles, e é ele que baseia esse outro indicador chamado Stop ATR. Então, com isso, a gente consegue criar regras de saída, mas você pode fazer outras regras de saída também se você quiser, com alvos fixos, alvos de risco-retorno, enfim. Tem uma série de coisas que a gente consegue fazer através da automação no Profit. Esse vídeo ficou um pouco curto, mas eu tenho certeza que essas dicas são muito úteis para você e você vai lembrar de mim na hora que você estiver usando o Stop ATR. Então a gente se vê no próximo vídeo por aí.